Salmo 133, do versículo 1 ao 3, diz assim: Cântico dos degraus de Davi. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E nós lemos aqui do Salmo 133, ele começa com uma frase um pouco interessante, né? Cântico dos degraus de Davi. Então, nessa primeira frase do primeiro versículo, tem muita informação. A primeira informação é que isso é um cântico, ou seja, é um louvor, é uma música, é uma canção. Na realidade, todo o livro de Salmos nada mais é do que um grande inário. Nós temos nosso inário, que nós temos aqui da igreja, tem o cantor cristão, tem a harpa cristã, tem vários inários, que são uma coletânea de hinos. Pois bem, essa coletânea de hinos que os judeus usavam e usam até hoje é chamada de salmos. Então, do primeiro ao último, todos são cânticos. Então aqui fala, cântico dos degraus. Por que dos degraus? Porque era um cântico que era cantado ao você subir os degraus para ir ao templo. A própria Jerusalém era no topo de uma montanha, e o templo era feito, então, na parte alta da cidade, e ele tinha os degraus que subiam. Então, era um cântico que era cantado subindo os degraus. Por isso que tem aí cântico de degraus, aí fala de Davi. Por que de Davi? Porque Davi foi o autor, Davi foi o compositor desse hino. Então fala, é um cântico de degraus de Davi. E aí começa então o cântico para valer a partir do ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E hoje eu quero falar justamente sobre essa questão, a questão da união, a preciosa união. União é algo muito precioso para Deus e é muito precioso para nós. Algo que é precioso é algo que tem um valor, e nós temos que entender este valor. A Bíblia fala para não jogar pérolas aos porcos. Por quê? Porque uma pérola é de grande valor, é de grande beleza. Agora, um porco não está interessado no valor da pérola, que para ele dinheiro, ouro, prata não quer dizer nada, e muito menos na beleza de nada. O porco quer o quê? O porco quer comer. O porco quer comer na lama, comer porcaria, comer aquela coisa toda. E o que acontece quando você dá pérolas aos porcos? Você está jogando fora algo de grande valor, mas que a quem você está dando não tem valor nenhum. Então é importante a gente entender o valor das coisas. Agora, assim, fugindo um pouquinho do assunto de hoje, do tema de hoje, o que um porco faz? Ele vê uma pérola, ele pensa que é o quê? Um feijão, um milho, uma ervilha, um grão. Ele pensa que é comida. Aí ele vai lá e faz o quê? O que você acha que acontece com o dentezinho dele? Vai doer, talvez vai quebrar, talvez vai cair. Ou seja, quem não dá valor, porque não entende, não reconhece o valor, aquilo vai acabar sendo prejudicial para eles. O porco não vai ganhar nada com o valor ou a beleza da pérola, ele vai só machucar os dentes. Talvez quebrar o dente, perder um dente. Então, se a gente não compreende o valor de alguma coisa, a gente não vai ter o benefício e podemos até ser prejudicados. Então vamos ver aqui essa questão sobre o valor, a preciosidade que é da união. Já começando, entenda uma coisa. O nosso arqui-inimigo, o diabo, Satanás, ele investe em destruir a união entre os irmãos. Ele quer a desunião. O diabo quer dividir. Sempre que você vê qualquer coisa, qualquer movimento, qualquer pessoa, enfim, qualquer coisa que venha trazer desunião, fique esperto. Fique esperto, porque o diabo gosta de dividir. Ao mesmo tempo, nós temos que ter a sabedoria e entender a união, porque Deus às vezes também traz a desunião. Por exemplo, Deus manda a gente se apartar do mal. Então a gente tem que se unir. Então união não é união a qualquer custo, não é união a qualquer coisa. Porque isso também está errado. Deus manda se apartar do mal. Deus manda se apartar de falsos profetas. Deus manda se apartar de hereges. A Bíblia fala, ao herege, depois da primeira e segunda admoestação, rejeite-o. Tá? Isso é o quê?
É separar. Então, a união é preciosa, mas não a qualquer custo. Não a qualquer custo. Não união por união. Então, nós temos que entender um pouquinho. Mas a verdade é que existe força na união. Quando é uma coisa correta. Quando a união é feita ao redor da verdade. É feita ao redor da justiça. É feita ao redor daquilo que é certo. Agora, quando a união é feita por motivos e em coisas erradas, então ela não é proveitosa. Pelo contrário, é muito danosa. Tá? Então, Deus ele odeia, abomina a discórdia e a desunião entre os irmãos. Provérbios 6, no versículo 16, ele começa a dar uma lista de algumas coisas que Deus odeia, que Deus abomina. Fala assim, Provérbios 6,16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Então, ele vai listar 7 coisas que Deus abomina. O que é uma abominação? A abominação é o seguinte: Deus odeia certas coisas, mas quando Deus abomina, ele realmente odeia mesmo. Abominar é um odiar vezes 10, vezes 1000. Tá? É um odiar realmente. Então aqui ele lista. Nós não vamos ler todas essas coisas, vamos só para o versículo 19, onde ele traz uma das coisas que Deus abomina. Uma delas é, versículo 19, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Então, dentre as 7 coisas, uma delas é a falsa testemunha, ou seja, quem mente. Deus abomina quem mente, quem profere mentira. Tá? Tudo bem. Mas, para a mensagem de hoje, a 7ª coisa que ele odeia, abomina, é o quê? O que semeia contendas entre os irmãos. Quem semeia contendas, ou seja, é quem lança as sementes da contenda. O que é contenda? Contenda é justamente desunião. Contenda quer dizer discórdia, desunião. Contenda quer dizer luta, briga. Pode ser até, no caso, uma guerra. Mas é desunião. Então Deus odeia isso. Então é preciso, para o bem do crente, para o bem da igreja, para o bem do lar, que haja o quê? União. Que haja união. Mas união na verdade, na união na coisa que é certa. Então, nós lemos aqui na última parte do versículo 3 algo interessante. Né? Ele fala que é como a união, os irmãos vivem em união, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce da barba, e a barba de Araão que desce as orlas suas vestes, como o orvalho de Hermon que desce as montanhas de Sião, porque ali é onde? Ali onde tem união. Então, aonde tem união? Ali o Senhor faz o quê? Ordena a bênção e a vida. Então, união ao redor das coisas de Deus traz o quê? Bênção. Ali Deus ordena. Deus mandando falar, haja bênção. Então é muito importante. Aí você entende por que o diabo quer desunião. Porque onde há desunião, você vai ter, em vez de bênção, vai ter maldição, em vez de vida, você vai ter morte. Então você entenda que o diabo, o grande ladrão, o assassino, o homicida, ele quer o quê? Ele não quer unir, ele quer desunir. Ele não quer trazer vida, ele quer trazer morte e maldição. Então vamos ver algumas coisas que nós perdemos quando não há união. Primeira coisa, é preciso ter união para nós andarmos dignamente. O que quer dizer dignamente? A salvação é pela graça. A verdade é que ninguém é digno da salvação. Ninguém merece a salvação. Porque a salvação só é merecida para quem vive uma vida 100% perfeita. Nunca pecou do dia que nasceu até o dia que morrer. Não fez, falou, viu, ouviu, pensou nada de errado. Isso não existe. A Bíblia fala que todos pecaram. Então ninguém vai ser digno. Porém, só porque eu não sou digno de salvação, não quer dizer que eu não deva viver de forma digna. O crente que pensa, bom, eu sou salvo mesmo, então eu viver como eu quiser. Isso é um sinal muito perigoso. Porque um crente não pensa assim. Tudo bem que a gente não vai poder viver uma vida 100% perfeita, mas não quer dizer que a gente vai meter o pé na jaca, chutar o pau da barraca, né? E viver aí do jeito que a gente quer, igual um bando de animal. Não é assim. Mas olha o que fala Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, isso aqui é Paulo escrevendo, nessa ocasião, que você pode ver, ele estava encarcerado.
que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Que vocação é essa que nós somos chamados? A vocação para a salvação. Devemos andar dignos da salvação. Mas, pastor, o senhor acabou de falar que a gente nunca vai ser digno. Não, não vamos. Mas não quer dizer que nós não devemos andar dignos. Em outras palavras, nós não precisamos viver dignamente para ser salvos. Mas uma vez salvos, devemos andar, viver como se fosse necessário eu ser digno. Como se fosse necessário eu ser perfeito. Eu não sou. Mas eu devo andar como se fosse necessário eu ser perfeito. Eu não sou. Eu não preciso. Mas aqui Deus está dizendo, ande de acordo com a vocação de fosse chamado. Aí continua. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito. Note que interessante. Aqui Deus está igualando andar em união com você andar dignamente. Guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados a uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Viu quantos uns ele usou? A palavra união vem de quê? Vem de um. União. Então, união é você ter essa união, essa singularidade, você está junto. E quando você perde isso, você perde essa união, você não tem a bênção, você não tem a vida. Então é preciso ter união para a gente andar dignamente. Nós somos chamados à salvação, Deus chama todo mundo para a salvação. E nós devemos andar como se fosse necessário eu merecer a minha salvação. Não é. Vou repetir pela 10ª vez. Não é. Mas devemos andar como se fosse. Como se fosse. Tá? Essa união. Então, olhe para... ainda em Efésios 4, eu vou ler um pouquinho mais adiante, o versículo 11 de Efésios 4. É preciso união para andar dignamente, é preciso de união para a gente amadurecer. O que quer dizer isso? Amadurecer quer dizer crescer espiritualmente. Pouco interessa quantos anos alguém foi salvo. Eu pessoalmente, fui salvo agora daqui a alguns meses, vai fazer 32 anos. Mas não quer dizer que alguém que é salvo há 32, ou 52, ou 102 anos, tem maturidade. Tem muito crente que não tem maturidade nenhuma. Foi salvo há anos, mas não amadureceu. Espiritualmente não cresceu. E tem muita gente que nasceu de novo há pouco tempo, mas tem uma maturidade cristã, um crescimento cristão muito mais avançado. Por quê? Porque maturidade não vem pelo tempo. Vem pelo caminhar com Deus. Então, diz assim, versículo 11. E ele mesmo deu, isso é o apóstolo Paulo falando sobre o que Deus deu para a igreja. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja só, Deus aqui, ele deu certas coisas para os crentes. Ele deu profetas, evangelistas, apóstolos, tal coisa. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Mais uma vez a palavra unidade, a palavra união. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Como é que a gente vai chegar até a medida completa da estatura de Cristo? Através da união. Sem união, a gente não cresce espiritualmente. Sem união, a gente ficamos crentes espiritualmente, desculpe o termo, retardado. O que quer dizer retardado? Retardado quer dizer atrasado. Tá? Alguém ou alguma coisa que está na retaguarda, está onde? Está lá no fundão, está no fim. Então, alguém que é retardado simplesmente significa que ele não se desenvolveu como deveria. Existem pessoas que são mentalmente retardados
Por quê? Eu sei que essa palavra não se usa hoje em dia, não é politicamente correta, mas por que chama alguém assim? Alguém que não desenvolveu mentalmente algum problema, alguma doença, que impediu aquela pessoa, não por culpa dela, não tem culpa de nada. Tá? Por isso que é muito ofensivo você chamar alguém de retardado. Por quê? Porque ninguém é retardado porque quer. Ninguém escolhe. Eu acho que você é retardado. Não. É uma sequela de alguma condição, uma doença física ou mental que você tem. Agora, espiritualmente é diferente. Porque espiritualmente todos nós podemos escolher ser avançados ou atrasados. Nós temos essa escolha. E é o que Paulo está dizendo aqui. E um dos pré-requisitos para a gente não ser retardado espiritual é a gente ter união, é você se unir. Se unir ao redor da palavra, se unir ao redor da igreja, se unir ao redor dos irmãos. Tá? E aí que vem, igreja. Tem muita igreja que se une ao mundo mais do que a Deus. Tem muita igreja que comete o mesmo erro, eu estava até comentando isso agora há pouco antes do culto. Como o povo de Deus, o povo de Israel, eles foram dados a missão de levar a palavra de Deus para todo mundo, toda a humanidade. Eles fizeram isso? Não, não fizeram isso. No começo da história deles, eles se misturavam. Inclusive, isso era a grande praga do povo judeu. Estavam o tempo todo casando com isso, se juntando com aquilo, fazendo aliança com esse povo, juntando com aquele reino. O tempo todo, e Deus só ralando eles, e eles não aprendiam a lição. Até que um dia aprenderam. Né? Houve o exílio, a Babilônia, voltaram, aprenderam uma lição. Só que aí eles foram do 8 para 80. Agora o judeu era assim. Ah, você não é judeu? A gente não quer nem olhar para você, a gente não quer nem pisar no mesmo chão que você pisa, a gente não quer conversa. O problema é que tanto se misturando demais, como se misturando de menos, eles fracassaram em levar a palavra de Deus, o plano de Deus para toda a humanidade. Vocês lembram que Jesus falou no templo, quando ele foi lá expulsar os ladrões que estavam vendendo e roubando e trapaceando? Ele falou, essa minha casa era para ser conhecida como casa de oração das nações. E vocês se transformaram no covil de ladrões. Por quê? Vocês fracassaram completamente. No começo vocês se misturavam demais e hoje vocês não querem conversar com ninguém se não for judeu. Muita igreja faz exatamente isso hoje. Tem muita igreja que se mistura tanto com o mundo que você não vê diferença. Você vê a igreja, vê o mundo, muitas vezes, geralmente no sábado, evangelizando aqui por aí, a gente ouve uma zoada terrível. E muitas vezes eu penso, é uma festa, é um bar. Você pensa, mas sábado à tarde, um bar com música ao vivo? Aí você passa na frente, não é bar coisa nenhuma, é uma igreja. Uma batucada, uma rebolada, um rebuliço lá dentro. Está parecendo que era um bar. Por quê? Está tão parecido com o mundo que você não vê a diferença. Já outras igrejas, aqui só entra quem nunca pecou, aqui só entra, outro dia falando com um jovem, ele falou, e sempre disse palavras, falou assim, eu nunca pequei. Eu nunca pequei, não peco, nunca, eu sou... É engraçado, a Bíblia fala, se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus de mentiroso. Vê os dois extremos? Então, cuidado com a igreja que você se une. Porque é uma escolha nossa. É como eu disse, não é união a qualquer preço. Tem gente que se une a uma igreja e é fiel àquela igreja, apesar da igreja ser contrária à palavra de Deus. O que faz aquela igreja uma não igreja. Vou dar um exemplo. Ontem, aqui no Cleto, evangelizando, estava evangelizando uns jovens, falando de Jesus, da Bíblia de salvação. A mãe dele estava varrendo a calçada aqui perto da gente. Ela, ao que tudo indica, era crente. Tu acredita que ela tentou atrapalhar eu evangelizar o filho dela? Varrendo a calçada e jogando lixo. Em cima de quem? Do pastor mais lindo do mundo. Pense. No meio da apresentação, ela mandou o filho dela, que estava assim, ó, ouvindo, ligado no que eu estava falando. Fulano, vai lá, ligar, desligar, fazer, mandar. Aí ele foi, rapidinho voltou. Já fez? Fiz. Ele estava ligado, ele estava ouvindo. E abençoada da mãe, querendo tirar ele de ouvir. Vai entender uma coisa dessa? Eu sei por quê. Sabe por quê? Ela não falou isso, mas eu ouço muito isso. Eu já tenho igreja.
Nós já temos a nossa igreja. Ela não falou isso, mas quando alguém fala, eu já tenho a minha igreja, quando eu estou evangelizando, eu falo, e quem está falando de igreja? Eu estou falando de salvação. E se a sua igreja não prega salvação pela graça, então não interessa a igreja. Igreja nem a sua nem a minha salva. Não, eu tenho minha igreja, então eu vou morrer na minha igreja. Então morra. Mas se morrer sem Jesus, vai para o inferno. Não interessa a igreja. Se tem nome de evangélico, de batista, de católico, assembleia disso, daquilo. Não interessa. Você tem que ter Jesus, tem que ouvir, entender e receber o evangelho. A igreja, francamente, não interessa. E quando eu saio, a nossa igreja sai para evangelizar, ninguém está evangelizando a igreja batista dessa ou aquela. Estamos pregando a salvação por Cristo. É isso que estamos fazendo. Ninguém fala de igreja. Não tem nada a ver com a igreja. Mas, cuidado. Eu digo isso como exemplo de muitas pessoas que se unem a uma igreja, mesmo a igreja estando errada. E eles sabendo que a igreja está errada, não, daqui eu não saio porque eu já tenho igreja. Está confiando em quê? Na igreja. E não em Cristo. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus fala que haverá um dia em que muitos virão dizendo, Senhor, Senhor. E eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, não vos conheço. Esse pessoal que vai para Jesus dizendo Senhor, Senhor, você acha que eles pensam que são crentes? Não é a turma do bar, nem a turma do mundo que vão para Deus, Senhor, Senhor. Não. São pessoas que pensam, pessoas que provavelmente frequentaram igrejas, mas nunca confiaram em Cristo. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Pense numa decepção. Sabe o que é isso? Você se unir à coisa errada. Então, cuidado. Tem que ter muito cuidado. E não, como eu disse no começo, não é união por união a qualquer custo. Não, é união à coisa certa. Você está num navio, está num barco, ele começa a afundar, você quer se unir ao quê? A uma boia, né? Você quer se unir e não largar aquilo. Agora, se você vai se unir à âncora do barco, tu vai afundar. Eu não vou soltar. Aí eu pergunto, união por união, é tudo igual? Não, depende a que você se une. Você está no navio afundando, não se una a uma âncora. Se una a uma boia, ao salva-vidas, ao bote de resgate. Não vai se unir a uma âncora, à geladeira, a um motor. Não, não faça isso. Se agarre na coisa certa. E vá por mim. Este mundo é um navio que está afundando. Ele está afundando. E a gente vê nos jornais, nas noticiárias, está na cara, o mundo está se concretizando. O mundo está afundando. Se agarre no que flutua. Não se agarre no que vai afundar com o navio. Tá? Então é preciso a gente ter essa união. Tá? Porque Deus quer, a gente leu aqui, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ele quer nos aperfeiçoar. E para isso precisa, como nós vimos, de união, de unidade na fé. Quem não amadurece é facilmente enganado. Lembrando que o nosso inimigo, além de um mentiroso, além de um assassino, um homicida, ele é um enganador. Ele engana as nações do mundo. Ele enganou os anjos. Ele enganou um terço dos anjos. Gente, se ele é capaz de enganar um anjo que não peca, um anjo que... Alguém aqui já viu Deus? Ninguém, eu vou responder. Ninguém viu Deus. A Bíblia não fala que nenhum homem viu Deus. Os anjos estão na presença de Deus. Como é que você engana um anjo? Como é que você engana um anjo aí contra Deus? Que ele conhece assim, ó. Eu não sei, mas ele conseguiu fazer isso. E se ele engana anjos, quanto mais nós. Então, o crente imaturo, ele vai ser facilmente enganado. E vai virar lanche do leão. Tá? Facilmente enganado por homens e facilmente enganado pela astúcia dos homens. Tá? Então, o diabo é interessado em casar a desunião, porque ele sabe que a nossa fé sofre, ele sabe que a gente não amadurece, e a gente acaba acreditando em tudo que ouve. Será que o mundo está assim? Já ouviram falar nessa ideia que, eu não sei como, pegou vapor, que a Terra é plana? A Terra é plana. Gente, a Terra é plana, francamente, a Terra é plana. A mais recente, nos últimos meses, são os OVNIs.
Não, porque os OVNIs, os discos voadores, estão dizendo que lá na Rússia, aquela guerra lá na Ucrânia, né? Que Putin, isso aqui é uma coisa, tem gente falando isso sério, não é de brincadeira não. Porque o Putin da Rússia, ele fez um pacto com os alienígenas para... Cara, vocês estão assistindo muito televisão, muito filme. Tem gente que está propondo isso realmente como algo sério. Não é sério, mas eles não estão brincando, eles estão dizendo... Sabe o que é isso? É alguém que está enganado, acreditando em qualquer bobagem. Então, cuidado, vamos amadurecer. Por último, é preciso união para a gente combater juntos. Combater. Por que combater, pastor? Porque a vida cristã é uma batalha. Uma batalha. Entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Tá? Nós vamos vencer no final, está garantido. A guerra está ganha, mas as batalhas nós podemos ganhar ou perder. Tá? A guerra está ganha, mas as batalhas, as lutas, as campanhas, aí temos que lutar. Filipenses 1, 27. Somente deveis portai-vos dignamente. Mais uma vez, devemos nos portar dignamente. Conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer que esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do evangelho. Mais uma vez, a gente vê a união aqui, né? Num mesmo espírito, em um só. Combatendo juntamente. Como é que a gente vai combater juntamente se não há união? Não. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se todo mundo aqui, vem 2, 3 maus elementos aí e vão atacar nós. Se nós se juntar todo mundo aqui dentro, a gente está seguro. A gente se junta aqui e dá uma lição ali, digamos assim. Mas, se cada um corre para um canto, cada um salve-se quem puder, quem quiser, aí fica 1 contra 2. Mas se ficar todo mundo junto, é todo mundo contra 2. A união traz a força. Estou falando aqui espiritualmente falando, claro. Tá? Então, existe um combate e a união vai nos ajudar. Quando a gente combate juntamente. Por isso que muita gente fala, eu sou crente, eu não preciso de igreja. Para ir para o céu, não precisa não. Realmente, pode ser crente e nunca botar o pé numa igreja. Eu, quando fui salvo, eu fui salvo no dia 21 de julho de 1991, faz um tempinho já. Eu não coloquei esses lindos e maravilhosos pés aqui, eu não coloquei esses pés numa igreja durante os 3, 4 meses. Eu era menos salvo? Não. Eu sou crente, não preciso de igreja. Realmente, ser crente vai para o céu, não precisa de igreja. Agora, para combater, para ter vitórias, para ter bênçãos, você tem que ter união. União com o quê? União. Quão bom e suave é ver os irmãos em união. Os irmãos. Tá? Então, para ir para o céu, você não tem que ter união. Mas para ser abençoado, para ser maduro, para não ser enganado, aí tem que ter união. É o que a Bíblia está nos dizendo aqui. Tá? Os romanos, eles tinham uma tática. Os romanos dominaram boa parte do mundo lá na época deles, né? E eles faziam o seguinte, eles tinham uma tática chamada dividir para conquistar. Então, eles chegavam num lugar, naquela época a Europa não tinha os países, eram tudo tribos. O que eles faziam? Eles chegavam num lugar, eles não saíam atacando todo mundo. Primeiro, eles começavam a dividir, eles causavam divisão. Essa tribo com aquela tribo e você. Eles causavam confusão entre as tribos tudo começava a lutar entre si, e eles aqui só olhando. E essa desunião enfraquecia-os. Aí quando estava todo mundo todos fracos, eles chegavam lá e rateava todo mundo numa boa. Dividir para conquistar. É assim que o diabo opera. E a gente vê isso muitas vezes no mundo político. Como assim, pastor? Quando você começa alguém dividindo, aí começa homem contra mulher, jovem contra idoso, marido contra mulher, crente contra descrente, homossexual contra heterossexual, negros contra branco, contra japonês, contra índio, contra chinês, quando você é rico contra pobre, e empresário e o funcionário.
Quando você vê essas divisões, sabe o que é isso? É alguém querendo dividir para conquistar. A gente vê isso na Bíblia, a gente vê isso na história. É só você ver a história. A história, 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 história. Fatos. Gente, não há para que ter divisão. E a vida inteira. Entre rico e pobre, funcionário e patrão, gay e não gay, homem e mulher. Não existe. Ok, não ia falar sobre isso, mas já que estamos no assunto aqui. Pastor, homossexualismo é pecado? É pecado. E, pastor, e se o homossexual quiser frequentar a igreja, vir visitar no culto? Tudo bem. Qual o problema? Agora, que ele não vem aqui e cheguei aqui dentro, né? Sentar lá no fundo, ficar se beijando lá, dois homens, dois se agarrando, se apegando. Mas do mesmo jeito que mesmo que não fosse dois homossexuais, se vier um casal, um homem e mulher, eles deveriam vir para a igreja, ficar se pegando, se beijando no fundo da igreja? Não. Ah, mas são héteros, não interessa. Quer se pegar? Vai se pegar lá, para lá. Aqui não. Então não é porque é homossexual ou não é homossexual. Não deve haver divisão. Não devemos odiar o homossexual. Agora, é errado, mas sabe uma coisa? Tanta coisa é errada. Quem aqui não faz nada de errado? Ah, então todo mundo para fora. Não, gente. Então, isso não é motivo para dividir. Essa é o que eu estou dizendo. Hoje em dia, marido, mulher, a guerra, a briga constante. É o homem que não presta, não, mulher que não sei o quê. Gente, um complementa o outro, não é para ter briga. Entendeu? Patrão e funcionário. Não, porque o patrão... Também, o funcionário, o patrão, tem empresa sem funcionário? Não. E o funcionário tem emprego sem patrão? Então para que a briga, gente? Agora, é verdade, pode haver injustiças quando o patrão ele age de forma injusta? Tem. E está errado. Mas não quer dizer que todo patrão e que todo funcionário, não. Tem casais que tem que separar. Por quê? Porque o marido é abusivo. Espanca a mulher, tem que ficar junto. Não. Nesse caso, não. De modo algum. Então, entenda, não é união a qualquer custo, não é divisão a qualquer custo, mas temos que entender. Mas sempre que você vê qualquer situação onde aquela divisão é forçada, entenda, é alguém querendo dominar, tem alguma coisa na parada querendo dominar, querendo conquistar e primeiro divide. Entendeu? Aí coloca jovem contra idoso. Tu lembra uma época, talvez estou ficando velho demais, havia uma época quando os jovens se espelhavam nos mais velhos. Hoje não. Hoje mudou. Os jovens não se espelham mais nos mais velhos. Muitas vezes é o contrário. É os mais velhos que se espelham nos jovens. É um monte de barbado querendo parecer jovem. Meu querido, tu teve sua época. Ó. Novo adiante. Sabe o que é isso? É uma inversão de valores. Sabe o que é isso? É divisão. Querem dividir. Entendeu? Ó, os velhos, os mais velhos, eles não sabem de nada. Os inteligentes são os jovens, que nunca fizeram nada, não tem... Não, eles são os entendidos. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. Isso é tolice, gente. Tem que ouvir quem já viveu, quem é mais experiente, quem é mais sábio. Hoje em dia não. Hoje em dia está todo mundo querendo ouvir o que a juventude tem a dizer. Gente, eu vou dizer por mim, experiência própria. Quando eu era jovem, sabe o que eu tinha de bom para dizer, para ensinar alguém? Nada. Não tinha nada. Eu não tinha experiência, eu não tinha sabedoria, eu não tinha vivência. Nunca tinha feito, construído nada. Eu vou palpitar em que exatamente? Videogames? Bom, aí pode ser videogames. Sabe o que é isso? É dividir para conquistar. Então entenda, união é preciosa, mas temos que saber ao redor de quê. Tem que ser união ao redor daquilo que é certo. E quando a gente tem a união ao redor daquilo que é certo, que é bíblico, que é correto, que é justo, então ali tem bênção, tem vida. E quando não, a gente tem um oposto. Eu não sei contar você, mas na minha vida eu quero bênção, eu quero vida. Jesus falou o quê? Eu quero que venha, eu vim para que tenham vida e vida abundante.
Uma vida abundante, uma vida com propósito, é uma vida não é uma existência. Muita gente não vive, existe. Eles vivem para trabalhar, pagar contas, comprar isso, não sei o que, mas isso não é vida, gente. Isso não é vida, isso é existência. Deus quer que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida, que gera bênçãos, e não uma mera existência, como diz o ditado, esperando a morte chegar. Isso não é vida.